Muito bom. Obrigado, Thiago. Bom, boa tarde a todos. A gente está falando ao vivo agora por várias páginas ao mesmo tempo, pela página do Brotherhood, pelo perfil pessoal e página de várias pessoas aqui. Então, queria começar dando as boas-vindas para todo mundo que está aqui presente, para quem está assistindo a gente também por alguma dessas multicâmeras que tem aqui. A gente quis fazer esse formato diferente para a gente poder trazer uma discussão sobre um tema que começou a se tornar muito relevante para mim esse ano, e eu acredito que é de grande importância para muita gente, né? Seja homem ou seja mulher, a gente vai falar sobre o masculino. E eu queria começar contando como foi para mim, como é que eu comecei nesse processo, né? Agora em 2018 completam 10 anos que eu comecei num caminho de autoconhecimento, de buscar entender quem eu era, o que eu vim fazer aqui, como é que a vida funciona, tentar entender o que era espiritualidade, comecei a fazer meditação, práticas de autoconhecimento faz 10 anos, e há alguns anos que eu venho me dedicando a isso integralmente na minha vida, a trabalhar com isso, dedicando a minha vida a trabalhar com autoconhecimento e compartilhar os meus aprendizados, né? E o que eu percebi nesses anos é que é um mundo que é muito mais formado por mulheres, né? Então a maioria dos eventos que eu participava era 90% mulheres, 80% mulheres, os eventos que eu conduzia, os retiros, as palestras, era a maioria mulher. E eu achava que era normal, assim, porque eu pensei, tudo bem, as mulheres, talvez elas têm um contato maior com as emoções delas, querem mais olhar para dentro, elas querem se questionar mais e tudo bem. Só que isso começou a me incomodar em algum momento, porque eu não conseguia trocar sobre alguns assuntos com os meus amigos homens, porque eu não sentia essa liberdade de falar sobre alguns assuntos que eu conseguia falar muito tranquilamente com as mulheres, né? No começo desse ano, eu decidi juntar alguns amigos para falar sobre esse assunto, juntei alguns amigos homens que de alguma forma pudessem se interessar por esse assunto, e a gente ia abrir um chamado na internet para formar um primeiro grupo, né? E apareceram 35 homens, muitos eu nunca tinha visto, né? E a gente se juntou para fazer um círculo para falar sobre autoconhecimento, para falar sobre o que era ser homem. E naquele momento eu percebi uma coisa que eu não tinha noção na minha vida. Eu não sabia como eu tinha um complexo de inferioridade em relação aos outros homens. Eu não sabia como eu me sentia pouco à vontade diante de outros homens. Então, quando eu fazia uma roda de conversa como essa, onde tinham várias mulheres no grupo, eu ficava muito à vontade. Agora, quando eu sentei numa roda e só tinham homens, eu fiquei nervoso. Eu falei, por que eu estou nervoso? Eu não estava entendendo por que eu estava nervoso. E aí eu fui percebendo, porque tinha uns caras que eram muito altos, tipo o André, assim, que é o dobro do meu tamanho. Uns caras com cara de mais velho, ou com cara de muito rico, uns caras muito fortes. E eu falei, cara, o cara com mais barba do que eu, né? Aí eu falei, cara, por que eu tô achando que eu sou menos homem do que esses caras, de alguma forma, né? E aí aquilo me incomodou tanto que eu comecei a trabalhar, naquele momento eu comecei a ver que eu tinha muitas coisas não resolvidas internamente sobre a minha relação com os outros homens e com a minha própria masculinidade, que eu não sabia muito bem o que era, né? E eu achava que eu era bem resolvido com isso, né? E à medida que eu fui compartilhando e escutando as histórias das pessoas que estavam lá, eu fui vendo que todos, de alguma forma, sentem a mesma coisa. Que o ambiente masculino é um ambiente muito hostil. Que o homem ele cresceu acostumado a se proteger porque vão sacanear ele. Então ele tem que provar a masculinidade dele o tempo inteiro. Ele tem que provar que ele é homem o tempo inteiro. O tempo inteiro ele tem que, de alguma forma, se manter forte, porque senão ele vai ser sacaneado. Então é melhor ele sacanear alguém antes de ser sacaneado. E aí a gente começa a criar um ambiente muito hostil e de pouco espaço para vulnerabilidade, de pouco espaço para cada um ser quem é, seja lá o que isso queira dizer, seja a sua orientação sexual, seja aquilo que você quer trabalhar, sejam os seus gostos, os seus hobbies, não importa, mas a gente criou uma cultura de sociedade onde a gente não dá liberdade para as pessoas poderem se expressar como elas são, né? E aí, diante disso, eu entendi que tinha um trabalho muito grande a ser feito em mim mesmo, internamente, para eu curar várias feridas que eu tinha, de vários complexos que eu tinha, ou da minha incapacidade de demonstrar os meus sentimentos. Aí eu fui entendendo que eu, mesmo como homem, eu tinha uma energia feminina, tinha qualidades femininas também, que eu nunca sabia que eu tinha isso, né? Eu fui percebendo como eu tinha dificuldade de expressar ela, como eu tinha dentro de mim um conflito entre o masculino e o feminino, como a minha visão distorcida do que era ser homem fazia com que eu não pudesse expressar a minha sensibilidade de uma forma mais livre, expressar as minhas emoções. Eu estava sempre num conflito interno de será que eu posso chorar ou não posso? Será que agora é a hora de chorar ou tudo bem chorar só quando eu estiver num retiro?
né? Agora, na frente dos meus parentes, eu não posso. E se eu começo a perceber que eu tenho essas questões, eu começo a desenvolver um conflito muito grande interno. E eu fui vendo que como esses trabalhos que a gente foi fazendo, esses encontros em roda, onde a gente sentava em roda com vários homens, fazia com que eu conseguisse compreender melhor quem eu era. Porque eu ouvia muitas histórias de homens que viveram coisas que eu vivi no passado, mas eu nunca contei para ninguém, porque eu tinha vergonha de falar. Porque eu achava que não podia falar, ou que se eu falasse ia ser sacaneado pelos meus amigos. Então, quando eu via alguém falando, ou escutava alguém falando, eu me sentia bem, eu me sentia melhor. E aí saía do meu ombro um peso que eu carreguei por muitos anos, né? Eu fui vendo como era curador esse trabalho, de a gente escutar histórias. Fui vendo como os homens são muito diferentes. E, na verdade, muitas vezes a gente acaba classificando homem como uma coisa só. Ah, homem é tudo igual. Homem é assim, e homem não chora, e homem é grosso. Mas quem disse que todo homem é assim? Várias figuras. Fechou. Tá bom o som, produção? Vocês estão conseguindo me escutar legal? O som tá beleza, então. Não segura aqui, assim. Então, os homens têm várias histórias diferentes, né? Tem homens que não foram criados pelo pai, foram criados pela mãe, pela avó, então não tiveram uma figura masculina presente. Ou tem homens que foram criados por um pai muito violento, um pai muito machista, então tiveram uma figura de um masculino distorcido, né? E aí, quando eu comecei o segundo grupo, a gente fez uma roda de mais 30 homens, e aí eu conduzi uma meditação onde eu pedi para cada homem fazer uma visualização e trazer na sua mente quem era aquele homem que você reconheceu como um masculino saudável, aquele homem que você admirava, que era um homem íntegro, uma pessoa que tinha todas as qualidades do masculino, com as qualidades do feminino também. Quem era aquele homem saudável que você tinha na sua vida? E aí praticamente ninguém tinha, praticamente nenhum dos homens soube dizer. Alguns falavam, não veio ninguém, não veio nenhuma imagem na minha cabeça. Ou falavam, veio meu pai, mas meu pai era um cara muito machista, então não sei se é uma referência desse tipo de masculino, ou então, eu tinha um professor, mas ele era meio preconceituoso. Então sempre tem um mais, né? Por quê? Não é culpa dessas pessoas também, porque eles não aprenderam isso também, porque aprenderam com outros homens que também não sabiam o que era ser homem. Então, de alguma maneira, eu acredito que a gente foi criado a partir de referências não tão saudáveis. Por isso que a gente acredita que o homem tem que ser o provedor, o homem ele não chora, que o homem ele não demonstra sentimento, que o homem não pode dançar, que o homem ele tem que pegar todas as mulheres. São coisas que a gente vai ouvindo e escutando na vida, né? E aí faz a gente criar uma imagem distorcida do que é ser o homem, de como é que eu tenho que me comportar. E o que a gente quer, com esse movimento do Brotherhood, criar um espaço para a gente poder conversar sobre isso, trazer novos olhares sobre o que é ser homem, o que cada um tem que fazer, e não só sobre o que é ser homem, mas sobre o masculino em si, sobre o masculino nas mulheres também, né? Não é só homem masculino, mulher feminino, como masculino nas mulheres, ou como é que a gente cria melhor as nossas crianças, ou quais são as dificuldades que cada homem enfrenta. Então a gente juntou esse grupo de pessoas muito, muito especial, e cada um vai ter um recorte diferente para falar sobre esse tema, a partir da sua visão, a partir daquilo que viveu, daquilo que estudou e daquilo que faz, daquilo que trabalha. E a gente vai conseguir, aos poucos, criando uma nova visão do que é o masculino na nossa sociedade. Então, esse é o convite que eu faço para que cada um de vocês compartilhe um pouco das suas histórias, daquilo que vocês quiserem falar sobre o tema, para a gente ajudar as pessoas também que estão assistindo em casa a terem um novo olhar sobre isso, a terem uma nova visão e criarem novas referências de masculino.